confesso a você que, numa ocasião como essa, num encontro desse, eu cantaria um pouco mais, viu? Coisa boa poder declarar diante desse grandioso Deus que não muda, que Ele é o nosso Deus, que Ele tem cuidado de nós. Cantar essas verdades é uma coisa deleitosa. É um dever nosso, mas é um privilégio que nós temos. E, portanto, isso traz deleite no nosso coração. Eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus falou comigo nesses dias em que venho compartilhando com o reverendo Robson, com o reverendo Luciano, nos nossos encontros, no livro das Crônicas. E eu quero começar a minha fala, antes de ler o texto, mas já convido você a abrir o texto santo, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 30. Eu quero iniciar chamando a sua atenção para dizer o seguinte, que nós sempre fazemos aquilo que é prioridade para a nossa vida. Você sempre será levado a fazer alguma coisa, a realizar alguma ação, porque aquilo é importante, muito importante para você. E esse texto que eu quero ler com você, ele vai falar de um homem de Deus, de um descendente de Davi, de um rei da dinastia de Davi, chamado Ezequias. E este homem, desde o início do seu reinado, no capítulo 29, mostra isso, que ele vai mostrar para nós o que era prioridade para ele. Se você olhar para o capítulo 29, quando ele começa o seu reinado aos 25 anos de idade, quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos, mas o texto vai dizer, no versículo 3, que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. De repente, um rei pudesse pensar na questão política, na estrutura política do seu governo. De repente, ele pudesse começar, talvez, pensando na questão econômica do seu povo, fazendo uma análise, chamando os especialistas para apresentar os prognósticos de como estava a economia. Mas esse homem, surpreendentemente, começa realizando uma reforma da casa de Deus, mostrando com isso que o culto a Deus era uma prioridade do seu reinado. Ele começa abrindo as portas da casa do Senhor, promovendo as reformas necessárias, cujo seu pai, a casa havia fechado as portas do templo de Deus. E ele começa, não imitando seu pai, mas imitando Davi, imitando Salomão. E fazendo assim, ele convida os levitas, aqueles homens que deveriam atuar na realização do culto, convidando esses homens para que se santificassem, que purificassem as suas vidas. E logo a seguir, ele estabelece definitivamente o culto. Isso está no capítulo de número 29, que mostra esse início do seu reinado. Este homem da linhagem de Davi, conforme disse, ele foi, dentre 3 reis, Josafá e Joás, 3 avivalistas, 3 homens que promoveram a reforma, mas dos 3, a reforma que mais perdurou foi a reforma de Ezequias. Ele se dedicou veementemente com zelo para promover uma reforma. E ele tem destaque nessa linhagem de Davi. Hoje, mais do que informação para sua mente, mais do que trazer evidências históricas sobre o personagem, sobre os seus feitos, eu quero trazer algumas lições para a nossa vida, para o nosso coração, para, juntos, diante de Deus, avaliarmos de como será o nosso próximo ano na presença de Deus, no exercício das nossas responsabilidades. Nós vamos olhar para este personagem, para o que ele fez, para a sua liderança, e vamos extrair 5 lições. 5 lições para o nosso deleite, para desafiar também o nosso coração nessa noite.
E eu compartilho com você o tema, então, o que precisamos fazer em 2022. E eu quero que você vá ao texto comigo, então, no capítulo 30, e vamos ler os primeiros versos. O que precisamos fazer em 2022? O texto diz assim: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa de Deus, ou à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizessem pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistente como prescrito. O que precisamos fazer em 2022? Aqui vai a primeira lição para a nossa vida. Nós precisamos decidir com os outros. Nós precisamos tomar decisões com os outros. Veja só que este homem, ele é rei, ele é autoridade, ele governa, ele tem poder. Mas mesmo assim, antes de tomar uma decisão muito importante, uma decisão sobre algo muito importante que tinha a ver com o culto, que tinha a ver com rememorar a libertação do cativeiro egípcio, este homem consulta outras pessoas, conversa com outras pessoas. Ele não se isola, ele não faz da sua posição e do status que ele tem por ser rei algo em que ele vai decidir sozinho, usando da sua prerrogativa, usando do seu conhecimento, usando da sua perícia. Este homem é um homem que gosta de construir a história com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, conversando com pessoas maduras, conversando com pessoas piedosas, pessoas que podem aconselhar, pessoas que podem ouvir e pessoas que podem, juntamente com ele, chegar a um consenso do que fazer para o povo de Deus, em nome de Deus. Eu quero te dizer nessa noite aqui, que não é sábio, que não é prudente você iniciar este próximo ano tomando as decisões mais importantes da vida sozinho. Eu sei que muitos de nós, especialmente homens que lideram, especialmente pessoas e mulheres que têm a seu cargo, sob seus ombros, talvez liderando pessoas no trabalho, que em algum momento você terá que tomar a decisão por conta daquilo que você faz, por conta do cargo que você ocupa. Mas eu quero dizer para você, olhemos para este homem, que era um tipo de Cristo, e aprendamos com ele. Não é sábio você tomar as decisões mais importantes da sua vida em 2022 isoladamente, sozinho, consultando apenas o seu coração. Você pode entrar numa grande rascada. Você pode perder muito com isso. Então, não queira agir sozinho. Você, homem, que lidera, que tem sobre os seus ombros, sobre o seu encargo, a liderança, entretanto, converse com a sua esposa. Você que tem esposa e, mais do que esposa, tem filhos ajuizados, já adultos, converse com seus filhos. Coloque para eles o que você pretende fazer, quais as decisões que você precisa tomar. Escute os seus. Converse com pessoas da igreja, pessoas maduras, pessoas piedosas, pessoas que temem a Deus. Compartilhe com as pessoas o que você pretende fazer, em nome de Deus, para Deus, pensando talvez até mesmo na sua carreira profissional.
em tantas coisas que você já começa o ano, termina o ano e vai iniciar o ano, já como que tomando algumas decisões no seu coração. Não queira dar outro passo sem, contudo, compartilhar com as pessoas. Chame as pessoas para estar com você. Coloque diante delas o que você tem pensado. E mais do que conversar com essas pessoas maduras e piedosas, gente que anda com Deus, gente que teme a Deus, gente que confia no Senhor nosso Deus, converse com o seu Deus. Converse com Ele em oração. Queira colocar diante dEle aquilo que você tem idealizado, os seus planos, os seus projetos, os seus alvos, por mais nobres que eles sejam dentro da sua perspectiva. Não tome decisão sem antes consultar pessoas e, sobretudo, sem antes consultar o Senhor nosso Deus. Eis aqui a primeira lição. O que precisamos fazer em 2022? Em primeiro lugar, decida com os outros. Tome as decisões conversando com os outros. Em segundo lugar, decida levar a mensagem aos outros. Vá comigo ao versículo de número 6. E vamos até o versículo de número 12, que diz assim: partiram os correios com as cartas do rei, dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servir ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor vosso Deus, ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, é compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riam-se e zombavam deles. Todavia, alguns de Asser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Decida em 2022 levar a mensagem a outros. Vejam que depois da decisão, depois da coesão de ideias do que se deve fazer, o rei manda passar um pregão. Diríamos, como que fazendo anacronismo, que um telegrama foi despachado. Esse rei é um homem unificador. E ele é um homem que quer ver todo o povo de Deus reunido, todo o povo de Deus congregado, todo o povo de Deus participando de um dos eventos, dentre três, um dos mais importantes encontros de Israel, que devia acontecer na cidade do rei, em Jerusalém. E embora ele pertença ao reino do sul, que é a junção da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, porque tem o reino do norte, com as demais 10 tribos de Israel, este homem está preocupado com a coletividade do seu povo, com a junção de todo o seu povo, para que todos venham para este grande momento, para este grande evento, que já tinha muito tempo que não tinha uma participação desta monta, dessa magnitude. E então os mensageiros saem, debaixo da autoridade do rei, da missão que foi dada pelo rei, e eles levam a mensagem de norte a sul de Israel. Berseba e Dan, essa ideia para falar que era de norte a sul. Se você for ver,
uma região está no extremo norte e uma região estava no extremo sul. Então, esses mensageiros percorreram todos os cantos, toda a geografia de Israel. Onde tinha uma tribo de Israel, lá eles foram para levar a mensagem que eles portavam da parte do rei. E a mensagem é de natureza real. A mensagem, ela tem o conteúdo. A mensagem, ela tem uma linguagem, irmãos, uma linguagem peculiar. Vejam vocês que no versículo 6 diz assim: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. É uma mensagem que tem uma linguagem peculiar, que tem esse caráter nobre da aliança, do Deus pactual, que está convidando, que está chamando, que está apelando para que o povo, para que os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, venham participar deste grande momento, desse momento todo especial que está sendo preparado, com todo carinho, para o culto que é devido a Deus, para rememorar a redenção de Deus. Essa mensagem é uma mensagem também que ela traz no seu bojo uma advertência. As pessoas são advertidas: não sejais como os vossos pais, não endureçais, confiai-vos ao Senhor. Eles estão sendo advertidos, mas eles estão recebendo também os benefícios da graça de Deus em havendo essa mudança, essa conversão, esse voltar-se para Deus. Queridos, em segundo lugar, decida levar a mensagem a outras pessoas. Quem nos comissiona hoje não é o rei Ezequias. Quem nos comissiona hoje para que em 2022 levemos a mensagem a outros para que venham celebrar conosco é o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que comissiona você. É o Senhor Jesus quem lhe dá uma mensagem real, de natureza real. É o Senhor Jesus que te dá uma mensagem cujo teor é trazer e levar a glória de Deus para que outros conheçam o Senhor nosso Deus. É uma mensagem para divertir as pessoas, mas é uma mensagem também para dizer às pessoas que há salvação, que há perdão, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus está pronto a acolher aquele que se arrepende, aquele que se converte dos seus maus caminhos e vem para o Senhor por meio de Jesus. Meus irmãos, Igreja Presbiteriana do Guará 2, irmãos queridos que aqui estão e que nos escutam acessando o canal, levemos a mensagem no ano de 2022 a outras pessoas. Não queiramos essa mensagem só para nós. Esse é um tesouro que nós carregamos em vaso de barro a ser compartilhado com todas as pessoas. Mas, por favor, saiba, porém, que haverá pelo menos 2 reações por parte das pessoas. Aqui diz o texto que quando os mensageiros chegaram, em algumas cidades, é feita a menção de 3 pelo menos, a cidade de Efraim, ou a tribo de Efraim, Manassés e Zebulon, diz o texto, essa é uma reação que você precisa estar preparado quando você levar a mensagem. Diz assim: porém, riam-se e zombavam deles. Pode ser que você, cumprindo a mensagem do rei, estando debaixo da autoridade do rei, revestido com o poder do rei, pessoas olhem para você, zombem de você, escarneçam de você, da sua fé, da sua confiança, mas não é essa reação que deve fazer com que você seja desestimulado, seja arrefecido. Não! Antes, você deve levar em conta o que o rei comissionou você a fazer. Todavia, existe uma segunda reação, e você deve contar com ela. Ela acontecerá sem soma de dúvida. Diz o texto que, todavia, alguns se humilharam e foram a Jerusalém. Esteja certo que se você levar a mensagem com o teor certo, sem passar, sem faltar, pessoas vão escarnecer de você, mas pessoas também vão se humilhar. Pessoas vão dizer: eu quero, porque ninguém me disse antes, porque só agora, porque agora chegou o tempo de Deus. O que fazer? O que precisamos fazer em 2022? Em primeiro lugar, decida com os outros, se aconselhando com os outros, buscando conselhos com os outros,
Em segundo lugar, decida levar a mensagem a outros. Precisamos fazê-lo. Precisamos proceder de acordo com a mensagem do rei. Em terceiro lugar, decida contar com o intercessor. Decida contar com o intercessor. Eu vou ler com você, a fim de avançarmos, mas eu aconselho que você leia depois, a partir do versículo 13, até o verso de número 22, mas eu vou ler a partir do versículo 18. Coloca os teus olhos no versículo 18, diz assim: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinha purificado e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelaram bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa. As ofertas da festa trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Em terceiro lugar, decida contar com o intercessor. O povo, irmãos, respondeu e veio. Mas não deu tempo, a demanda se tornou gigante para os levitas e sacerdotes. A demanda de imolar animais e purificar as pessoas que vieram, os levitas e os sacerdotes não deram conta. Não deram conta. A coisa foi avolumando. Foi avolumando. É um momento memorável, sem igual. Vivido dessa magnitude, nessa amplitude toda, só no tempo do rei Salomão. E agora este rei zeloso, que faz com que a mensagem percorra todos os rincões de Jerusalém, atraiu essa multidão que veio para celebrar e participar da Páscoa. Porém, o povo não passa no crivo da lei cerimonial do templo. O povo não dá conta. O povo não dá conta. O povo come a Páscoa sem considerar todos os quesitos. E o rei, que é um homem antenado, que tem discernimento, que tem sabedoria, ele viu isso, ele sabia disso. E ele percebeu a situação do povo. E além de perceber a situação do povo, ele percebe a vulnerabilidade do povo. E o que é que ele faz? 2 coisas. Ele o faz como intercessor. E ele tem presente na vida dele como intercessor. A primeira coisa, ele conhecia a exigência da lei. Ele sabia como que as pessoas deveriam proceder diante da lei, como que os sacerdotes deveriam proceder diante da lei, no que tange a esta cerimônia, a esta festa, a este culto. Ele sabe que os sacerdotes têm que portar-se adequadamente, e o povo igualmente. Mas as pessoas não passaram no crivo. Elas comeram, diz aí o texto. Elas tinham comido da Páscoa, sem contudo passar pela purificação. E aí esse rei, ele demonstra uma segunda coisa como intercessor. A primeira, ele conhece a exigência da lei e a debilidade do povo, mas ele conhece também a compaixão de Deus. Ele sabe que o Pai, que o Deus de Israel, que o Pai amoroso, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que vela por sua lei. Ele leva em conta a sua santidade, sim. Ele está preocupado, sim, com o modo como o povo tem que se portar no culto que é devido a ele. Por outro lado, esse Deus é um Deus terno, compassivo, bom, misericordioso, gracioso e perdoador. O que o intercessor faz? Ele ora pelo povo. Diz o texto, porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom,
perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E o texto no versículo 20 diz assim: ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Ô meus irmãos, ô minhas irmãs, quantas vezes nós nos deparamos com eventos que diz respeito ao culto de Deus, ao serviço de Deus, com situações nobres, santas e sublimes, e entretanto, nós não passamos pelo prumo da lei divina. Quantas vezes nós estamos aquém? Quantas vezes nós estamos distante daquilo que é requerido de nós? Quantas vezes nós revelamos as nossas fraquezas e não conseguimos cumprir absolutamente aquilo que é exigido? Sabe qual a boa notícia? E sabe o que você precisa contar no ano de 2022? Porque eu posso garantir, em muitas vezes, em muitos casos, em muitas situações, você vai perceber que você esteve distante, que você esteve muito longe daquilo que é requerido. Mas sabe com o que você pode contar e você precisa contar? Com um intercessor maior do que Ezequias. Com Jesus Cristo, que está assentado à direita de Deus o Pai, que não se cansa de interceder por mim e por você, que apresenta dioturnamente diante de Deus as marcas dos cravos, quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, lá está Ele, à direita de Deus o Pai, intercedendo por você e por mim. Quantas vezes nós nos achegamos no dia em que a mesa da comunhão está posta, o pão e o cálice, o anfitrião nos aguarda, e nós nos achegamos às vezes de modo leviano. Sabe o que acontece? Naquela hora, Ele intercede por você, Ele ora por você, Ele suplica a esse Pai amoroso, que está pronto a sarar a nossa alma, a perdoar os nossos pecados, para recomeçarmos de novo, e outra vez, e novamente, porque Ele não lança fora aqueles que vêm a Ele. O que precisamos fazer em 2022? Em primeiro lugar, precisamos decidir com outros. Em segundo lugar, precisamos levar a mensagem a outros. Em terceiro lugar, precisamos contar com o mediador. Não queira confiar em você mesmo. Não queira confiar em suas virtudes. Confie em Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou por nós na cruz. Porque só nele nós temos a cura da qual nós tanto necessitamos. Ele intercede por você. Ele ora ao Pai por você. Ele milita diante do supremo e justo juiz a nossa causa. Em quarto lugar, decida celebrar com alegria. Versículos 23 aos versículos de número 27 diz assim: concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas para sacrifício, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram de toda a terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Israel. Então, os sacerdotes, os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus aos céus. Queridos, o que precisamos fazer em 2022? Decida celebrar com alegria. Vejam
E pela prescrição da lei, essa festa deveria durar, este encontro, 7 dias. E houve um acréscimo de mais 7 dias. E o povo prolongou na adoração, diante dessa restauração, diante desse tempo, em que tanto tempo esse povo não havia participado, alguns nem sabiam como que era isso, sabia apenas de ouvir falar, mas agora eles veem, eles estão ali, a presença de Deus está ali, as coisas estão acontecendo, e o povo toca, o povo canta, o povo se regozija, o povo adora o Senhor nosso Deus, o povo louva o Senhor nosso Deus, porque sabe, está rememorando aquilo que havia acontecido lá no passado. Portanto, o povo tem motivo para celebrar com alegria. Irmãos, foi algo contagiante, foi algo vibrante, as pessoas estão extasiadas, elas estão maravilhadas, elas não se cansam com esse tempo de culto, de louvor a Deus. Quantos de nós, irmãos, infelizmente, comparecemos para este ajuntamento solene de congregação, de povo de Deus, uma vez por semana, e vem, e nós estamos como que no enfado, cansados, bocejando, não cantamos com entusiasmo, não celebramos o nome de Deus, não vibramos com os feitos de Deus que são anunciados por meio das canções, não regozijamos com a Escritura que é aberta, o livro santo é aberto, o texto santo é aberto, e Deus nos fala, e nós estamos desatentos, com a mente longe de Deus, sem nenhum regozijo, sem o espírito de gratidão, sem a celebração adequada. Nós às vezes estamos frios e nos acostumamos com as coisas solenes e santas. Meus irmãos, tomemos a decisão para em 2022 o nosso culto seja um culto vivo em Cristo Jesus. Cantemos com entusiasmo, ergamos as nossas vozes, as nossas mãos ao alto, aos céus, e declaramos que Ele é o nosso Deus. Celebremos o grande feito da cruz do Calvário, que foi um evento histórico para nos arrancar do inferno, da perdição, das garras do diabo, das garras do pecado, do mundo. Nós fomos libertos, portanto, celebremos com alegria. Celebremos com alegria. No próximo ano, faça a sua vida valer a pena. No próximo ano, cante, preste culto a Deus com entusiasmo. Permita que as pessoas, os irmãos que estejam assentados perto de você, atrás de você, à sua frente, escute você cantando e seja edificado por meio daquilo que você está cantando, na condução do cântico congregacional, por meio desses homens, mulheres que nos conduzem, que nos levam a este deleite na presença de Deus. O mundo espera que este povo que diz que é um povo feliz, faça isso nas suas reuniões, nos seus encontros. Celebremos com júbilo. Ele merece o nosso louvor. E em primeiro lugar, o que precisamos fazer em 2022? Em primeiro lugar, precisamos decida com os outros. Em segundo lugar, decida levar a mensagem aos outros. Em terceiro lugar, conte com o intercessor. Em nome de Jesus, conte com o intercessor. Em quarto lugar, celebre com alegria. E em terceiro lugar, decida remover os ídolos da sua vida. Versículo 1 do capítulo 31 diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Irmãos, que coisa extraordinária. O povo havia se encontrado com Deus. O povo havia se encontrado com Deus naquele encontro, naqueles dias intensos de celebração. O povo havia
rememorado a redenção. Essas verdades estão frescas, estão ali latentes. E agora que essas verdades estão presentes, de um modo vivo, um resultado vem como que consequência desse encontro. Agora, com todas as forças, com tudo, com a mente, com o coração, com as forças, o povo decide retirar aquilo que é rejeitado por Deus, aquilo que é condenado por Deus. Sabe por quê? Porque agora o povo tem uma clara noção, um conhecimento de que Deus é único, de que Deus é exclusivo, de que só Deus deve ser adorado, que Deus não divide a sua glória com os ídolos, criados pela imaginação e pela criatividade humana. Eles entendem que não dá mais para tolerar essas coisas no seu convívio, no seu meio, nas suas cidades, nas suas casas. Não dá mais para conviver com deuses falsos e mortos que não podem fazer nada por ninguém. Você sabe qual é a grande evidência de que compreendemos a razão de um encontro como esse? Você sabe quais são as evidências que mostram que você entendeu, que você foi tocado, que você foi persuadido pela palavra de Deus, pela presença de Deus? Não é o que acontece aqui exclusivamente, é o que acontece depois desse encontro. É o que você faz depois que você sair daqui. É o modo como você vai viver depois desse dia de hoje. Levando Deus a sério. Levando Deus a sério, tendo uma vida de santidade, tendo compromisso com Deus e com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, tendo compromisso com Jesus Cristo, nosso Senhor, tendo compromisso com a pessoa bendita do Espírito Santo, tendo compromisso com a igreja de Deus, com o congregar, com o participar dos trabalhos, da evangelização, da missão que foi dada para a igreja. Sabe quando nós sabemos que as coisas aconteceram na sua mente? É depois que você sai daqui. Sabe como nós sabemos que os homens foram transformados? É quando eles voltam do culto para os seus lares e eles se tornam melhores maridos, melhores pais, melhores funcionários, melhores servidores públicos. É quando você volta. Sabe quando nós sabemos que uma mulher teve a mente transformada, um coração transformado? É quando ela volta e ela se torna uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor vizinha, uma melhor amiga, uma melhor discípula de Cristo, de Cristo Jesus. É depois. É depois. É quando decisões resolutas são tomadas. Não dá mais para conviver com isso. Preciso banir isso da minha vida. Não dá mais para conviver com essas práticas imundas e perniciosas. É depois. Não é o arrepio que você sentiu aqui. Não é o se sentir bem de estar aqui. É o que você faz depois. É o abandonar a pornografia. É abandonar a mentira. É abandonar a avareza. É abandonar tudo aquilo que não condiz com a santidade e a natureza de Deus. É abandonar a sensualidade. É abandonar a impureza. É abandonar a fornicação. É vergonhoso quando a gente escuta que tem gente, que tem mulheres, que tem homens que não são casados e vivem na fornicação, como se Deus não olhasse, como se Deus não soubesse, como se Deus não visse aquilo. Isso é pecado. É por isso que a Bíblia recomenda que o homem deve casar para ter a sua esposa e a mulher deve casar para ter o seu marido. Fora disso, é pecado. Depois desse encontro, depois desse grande acontecimento, desse momento extraordinário, a vida do povo está marcada e o povo volta transformado. E o povo remove, o povo elimina, o povo não mais tolera a idolatria e o pecado no meio. Porque o encontro com Deus produz esses efeitos. Esse negócio de ouvir, de absorver, de acumular informação e continuar com a mesma vidinha medíocre, isso prova uma coisa: ou você está
tremendamente endurecido, ou você está fazendo pouco caso do que Deus está falando com você. O que precisamos fazer em 2022? Precisamos decidir com outros. Precisamos levar a mensagem a outros. Precisamos contar com o intercessor o tempo todo. Precisamos celebrar com alegria. E, em quinto lugar, precisamos remover os ídolos da nossa vida.